atenção. E olhando então diretamente para estes pontos importantes, devemos considerar, irmãos, que os milagres por si só, eles não representam muita coisa, mas aquilo que para quem ele aponta então para algo muito maior. E nós vamos hoje ter esta percepção em mais um texto que nós vamos ler no livro de João. E João, queridos, ele utiliza, né, ou utilizou uma estratégia ao longo das narrativas bíblicas de Jesus, acerca dele, do Filho de Deus. E ao longo então da sua narrativa, nós percebemos que ele destacou os discursos de Jesus, e esses discursos eles fundamentavam de forma muito profunda e muito forte a tese de que Jesus estava sendo apresentado como o Filho de Deus. Este era o objetivo que João ele tinha na sua narrativa bíblica. E ele faz isso, irmãos, utilizando-se então como um destaque importante afirmativas, né, na expressão, todas as vezes que Jesus falava eu sou. E este eu sou é algo que conecta com a pessoa do Deus Trino lá no Antigo Testamento, que se apresentando para Moisés em busca do povo que estava no Egito. E Moisés claramente diz: Senhor, e quando eu chegar lá, o que é que eu vou dizer ao faraó? E diga: o eu sou me enviou. E este eu sou é dito por Jesus, quando em muitas ocasiões ele utilizou esta expressão. Quando em João ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz também: eu sou a ressurreição e a vida, a verdadeira videira, eu sou. E meus irmãos, olhando então para o texto que nós vamos ler hoje, nós podemos encontrar também algo importante a ser considerado introdutoriamente, de que aquilo que o Senhor Jesus então está envolvido neste ministério terreno em que o Verbo se fez carne, nós podemos perceber, irmãos, claramente uma conexão com o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, ele nos traz elementos importantes de que os acontecimentos de João, há toda uma ligação com o livro de Isaías, quando o profeta então anuncia o Cristo e o seu ministério como uma grande luz brilhando sobre os habitantes da Galileia. E no livro de Isaías, capítulo 9, verso 2, Isaías diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Observe que esse tema luz aparece então já desde o profeta Isaías, e se concretiza nas palavras de Jesus, sendo ele de fato aquele alvo escrito por João no primeiro capítulo, quando relata Jesus como a luz que veio iluminar o caminho dos perdidos ou do pecador. Por causa, irmãos, de Jesus, do seu evangelho que ali se fez carne, sendo então a pessoa do Deus Filho, uma grande luz resplandeceu àqueles que andavam em densas trevas. No lugar, irmãos, de trevas da calamidade, as pessoas viram então a luz da paz, a luz da bem-aventurança. No lugar das trevas da morte, a luz da vida foi percebida por aqueles a quem o Senhor alcançou. No lugar então das trevas da ignorância, a luz do conhecimento acerca de Jesus vem à tona como algo importante nesta construção de revelação na pessoa de Jesus, sendo ele esta luz que brilha. No lugar, irmãos, das trevas do pecado, a luz da salvação resplandeceu. A salvação, em seu sentido mais amplo, brilhou sobre muitas pessoas, e por que não dizer sobre as nossas vidas que aqui estamos, onde fomos então resgatados das trevas para o reino de luz do Senhor Jesus. Meus irmãos, ocorreu de fato uma grande e completa reversão de uma condição perdida para algo agora salvo e santo. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 9, versos do 1 até o verso 12, e depois vamos ler do 35 ao 41.
João capítulo 9, versos do 1 até o verso 12, e depois nós vamos ler do 35 ao 41. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece muito com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhes perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Ele respondeu: Não sei. Uma pausa e vamos agora para os versos do 35 ao 41, que fala sobre a cegueira espiritual. Jesus, ouvindo que eles tinham expulsado o homem, ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem: Nós vemos, o pecado de vocês permanece. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, nós exaltamos o teu nome e te bendizemos por mais uma oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá para reflexão da tua palavra. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, Pai, ilumine nossa mente, nosso entendimento, para que possamos compreender com clareza, ó Deus, aquilo que o Senhor tem reservado nesta noite para nós. Que seja, Deus, um momento de deleite em tua palavra, que o Senhor, Deus, alimente-nos, ó Pai, com ela, Senhor, e que possamos, ó Deus, perceber, ó Deus, o teu agir nas nossas vidas, abrindo os olhos daqueles que ainda estão com os olhos fechados, pois a tua luz, ó Deus, aqui está, diante de nós, a tua palavra, que fala ao coração do pecador, que proporciona, ó Deus, transformação e mudanças. Assim, ó Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como nós vimos nos sermões anteriores sobre alguns episódios envolvendo Jesus na realização de sinais, é bem verdade que todos os milagres que foram realizados haviam um significado importante por trás. Havia de fato algo a ser trazido como mensagem diretiva e conceituada acerca da pessoa de Jesus, sendo ele intitulado como o Filho do Homem, o Filho de Deus. Este era o objetivo de João ao narrar todos os escritos que relatavam acerca de Jesus. João, então, irmãos, gostava muito de simbolismos para que houvessem paralelos e comparativos estabelecidos, para que de fato as pessoas pudessem compreender a mensagem que estava sendo posta.
Observe que na narrativa de João, e especificamente no texto que nós lemos, ele refere-se então a uma imagem importante de dois elementos: luz e escuridão. Então, luz e escuridão são extremos que caracterizam a distância e a transformação de que somente Jesus pode levar alguém da escuridão para a luz. Então, são extremos que nada um tem a ver com o outro, mas que demonstra claramente que Jesus é aquele que, de fato, diante desses elementos, ele é capaz de transformar, de modificar, de estabelecer claridade, luz, entendimento, quando estamos em um ambiente fechado, escuro, de ignorância, de conhecimento e de visibilidade também. Observe, meus irmãos, que o coração então de João, ao escrever tudo isso, traz para nós um aspecto apaixonado de fazer de fato com que as pessoas entendam e vejam que Jesus, ele é o Todo-Poderoso sobre todas as coisas, nada está além dele ou a par dele, mas que o Senhor Jesus, ele tem esse domínio e realizou muitas coisas que somente historicamente Deus era quem poderia realizar. E de forma muito clara, Jesus, ele veio com esta capacitação, com esta capacidade dada pelo próprio Deus, este poder que o foi dado nos céus e na terra, sendo ele o próprio Deus em forma de homem, para poder então pregar a sua mensagem, para poder ser luz para aqueles que andavam em trevas. Observe, meus irmãos, que há um fato de uma profunda relação de luz com escuridão, de fato, com o livro de Isaías, como falamos anteriormente. É uma alusão do Messias anunciado, que sendo ele a luz que agora alcançaria os gentios, esta luz que de fato brilharia num campo dos confins da terra, que perpassavam os limites do judaísmo ou daqueles que eram judeus. Agora Jesus vem com a missão de tirar estas fronteiras, como descrito está em Efésios capítulo 2 em diante. Nós vamos perceber que em Cristo nós somos um único povo, e assim, meus irmãos, devemos louvar a Deus, porque nós não somos judeus, nós somos gentios e fomos alcançados por esta luz, por esta graça, por esta salvação que nos faz hoje sermos filhos de Deus, filhos do Eterno, co-herdeiros com Cristo da salvação que Ele assim providenciou. Que coisa maravilhosa! Então, observe, irmãos, que de fato esta luz que apresenta-se nesta condição, a luz para os cegos, para aqueles que viviam aprisionados na escuridão do seu próprio entendimento, sem ver e sem conhecer. Nós podemos ver, queridos, em algumas passagens de João, que há de fato uma concretização, uma fundamentação, ou algo que ele insiste de forma muito contundente acerca de Jesus sendo a luz. Observe que em João, no capítulo 1 e os versos 4 e 5, ele se refere a Jesus como a luz dos homens, que brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Percebam, irmãos, que também no capítulo 3, no verso 19, ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, irmãos, ainda no capítulo 8, verso 13 de João, em conexão com a cerimônia judaica de acender tochas brilhantes na festa do tabernáculo, Jesus, ele proclamou corajosamente, dizendo as seguintes palavras: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Observe que ainda um pouco mais, agora na porção que lemos, no capítulo 5, você deve ter percebido, quando Jesus e os seus discípulos encontram aquele homem cego de nascença, e ele diz para aquele homem: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E esta luz, irmãos, que é tão insistentemente trazida como um tema importante, que de fato a luz, com esta sua capacidade de iluminar os recônditos do nosso coração, que vivia anteriormente em escuridão, agora pode ver claramente a pessoa de Jesus, a sua glória, o seu poder, a sua salvação. Podemos, irmãos, considerar de forma muito clara que esta luz do mundo, ela prossegue para dar visão
aquele homem que viveu totalmente fechado em sua escuridão material, dos seus olhos que não viam desde que nasceu. Mas em contraste com o final do capítulo que nós lemos, nós observamos, irmãos, que ali há de fato um tema a ser trazido para aqueles orgulhosos fariseus que pensavam que estavam muito bem, que estavam vivendo a sua espiritualidade de forma correta, mas Jesus faz com que aquele acontecimento deixe para eles uma grande lição do que seria uma cegueira muito mais além do que simplesmente a cegueira dos olhos, mas a cegueira do coração, a cegueira espiritual. Observe, irmãos, que esta primeira parte do capítulo 9 que nós lemos é mais um episódio que toma de fato um tom de uma metáfora incrível, onde um fato verdadeiro e real tornou-se então um paralelismo, algo que o Senhor Jesus ao final do capítulo resgata como: aqui é uma cegueira material, o meu poder se manifestou em poder fazer com que este homem pudesse obedecer à minha ordenança daquilo que eu fiz para promover os seus olhos a olharem e verem os lírios dos campos, as flores, as pessoas. Mas muito mais importante do que esta cegueira é a cegueira que precisa ser tratada no coração, aquilo que acontece no final do capítulo. E queridos, como nós podemos nos alegrar com isso, com este acontecimento, com este fato, de ver o envolvimento de Jesus em proporcionar aquela cura completa, meus irmãos, que estaria muito mais envolvida com a dureza do coração do homem que vive em tenra escuridão. Observe, irmãos, que é um coração que está preso, um coração cego, um coração endurecido, um coração em rebeldia. O perigo então da religiosidade que havia impregnado no coração daquele menino, daquele homem, e como também no coração daqueles fariseus que permaneceram em suas cegueiras espirituais. Observe comigo, irmãos, que o versículo 1 do texto que nós lemos, Jesus então caminhando, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Irmãos, neste primeiro verso, nós não podemos deixar de considerar um fato importante. Quem está em destaque neste verso não é o cego, mas é a ação de Jesus, é a ação do Senhor Jesus. Poderia ter aqui uma narrativa diferente, mais ou menos assim: havia um cego que estava ali pedindo esmola e há muito tempo. Não, o texto começa diferente. Jesus estava andando, ele estava andando, e ele viu o cego de nascença, ele percebeu, ele compreendeu, ele foi sensível ao que estava acontecendo e viu naquela oportunidade um momento de expressar o seu poder e uma grande lição para os seus discípulos que estavam próximos, para aquele homem, para a família daquele homem e para também os fariseus, e por que não para nós hoje aqui. Assim, queridos, o que de fato nós podemos perceber, que Jesus então, olhando a condição daquele homem, Jesus foi ao encontro daquele homem. Ele queria de fato demonstrar, irmãos, a grandeza de uma grande necessidade diante do seu grande poder. E meus irmãos, percebam bem, queridos, que muito diferente daquilo que muitas pessoas compreendem, quem vem ao nosso encontro, irmãos, é Deus. É Jesus que sai ao nosso encontro. Foi Deus que foi ao encontro de Adão quando ele pecou lá no jardim. Adão escondeu-se e Jesus foi ao encontro dele e diz: Adão, onde você está? É Ele que vai ao nosso encontro. É Ele que vai ao seu encontro, que foi ao seu encontro. Foi Jesus que saiu desta condição que ele estava caminhando apenas, e ele foi ao encontro daquele homem, porque de nós mesmos, irmãos, nós não temos a mínima condição. Aquele homem é um retrato de nós quando estávamos distante de uma realidade de salvação em Cristo Jesus. Do mesmo jeito que aquele homem estava incapaz de se levantar e de ir até onde Jesus estava, quem sabe, se isso acontecesse, deveria ser levado por alguém. Mas ele, por ele mesmo, ele não tinha a mínima condição de discernir nada ao seu redor. E observe, irmãos, que esta figura que se coloca diante na condição daquele homem, é de fato de um estado de
pura dependência de tudo. Aquele homem estava como morto, não tinha como se mover, como fazer nada. Assim, meus irmãos, é o coração do homem, do pecador que está distante de Jesus, morto em seus delitos e pecados, como nós éramos. Mas foi Jesus que providenciou aquele momento transformador na vida daquele homem. Foi Jesus que, ao andar, dirigiu-se àquele homem e foi falar com ele. E esta atitude de Jesus nos diz muita coisa. Aquele homem, irmãos, cego, é esta caricatura de uma condição de que todos caíram, pecaram. Os nossos pais falharam na obediência a Deus e de forma federal fomos alcançados pelo pecado, meus queridos. Observe que este homem, ele não tinha nenhum tipo de uma forma de poder ir até Jesus, assim como os descendentes de Adão, não temos a capacidade espiritual de ir até Jesus, não temos. E observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 4, os versos 3 ao 6, o apóstolo Paulo diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Observe, irmãos, que quando a luz de Cristo ela invade o nosso coração, é mais uma reprodução do ato criacional de Deus lá no início, quando Ele disse: haja luz e houve luz. Assim é quando o Senhor Jesus chega ao nosso encontro e resplandece a sua luz no nosso coração, e de forma poderosa Ele proporciona a dissipação de toda a escuridão, e nós agora podemos vê-lo, podemos perceber o seu cuidado, o seu amor sobre nós, a sua graça redentiva. Isto, irmãos, aconteceu na vida daquele homem. Mas observe que uma pergunta capciosa foi feita para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Ele é cego de nascença, qual foi o problema aqui agora? E aqueles homens queriam, irmãos, de forma abrupta e de forma mal intencionada, depois já de um embate ferrenho. Observe comigo o capítulo anterior, capítulo 8, finalzinho, logo coladinho aí no 9. Observe o verso 58. Jesus respondeu, depois de um longo debate de tantas coisas, Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Observe o clima de tensão que havia daqueles fariseus em perseguir Jesus, querendo pegar Jesus de alguma forma, querendo pegar ele em alguma narrativa, em alguma forma de não se expressar corretamente, ou achando que ia encurralar Jesus. Meus irmãos, Jesus então, querido, se reporta àqueles homens com uma resposta enigmática. Os fariseus queriam de fato encontrar Jesus em alguma situação escorregadia, mas era o Filho de Deus, o Senhor da sabedoria, o Rei dos reis, que sonda corações e sabia da maldade daqueles homens e poderia de fato ver o que é que eles queriam com aquela pergunta. Jesus, sabiamente, irmãos, Jesus então fala para aqueles homens. Jesus dá uma resposta de fato misteriosa, e que não traz com detalhes muitas coisas acerca daquilo que Deus em sua sabedoria eterna estabeleceu. Queridos, percebam que Jesus dá a seguinte resposta:
nem ele pecou, nem os pais, mas para manifestar a obra de Deus. Jesus não se nega, irmãos, de forma alguma, de que o pecado original em causa última de todos os males do mundo, assim aconteceu. Quando Adão e Eva pecaram, abriu-se então uma grande porta para toda sorte de coisas ruins desta terra, deste mundo. É bem verdade. Mas na resposta de Jesus, irmãos, há 2 pontos que eu gostaria de considerar, pois é os versos 2 e 3 que nós estamos exatamente neste ponto da narrativa. Percebam, irmãos, Jesus ensina e age por meio das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Jesus deu uma grande aula diante daquela situação. Aquele homem que vivia sem enxergar desde que nasceu. Havia um propósito estabelecido. Aquele homem um dia iria ver como aconteceu. Mas Jesus utilizou-se então daquela situação, daquele sofrimento, para que a sua glória pudesse ser manifestada. Que lição, irmãos, nós tiramos para nós? É a matéria-prima, queridos, para que Ele então trabalhe nas nossas vidas e faça com que seja percebido nas nossas vidas e muitos dos nossos sofrimentos materiais, físicos, são de fato, queridos, territórios maravilhosos para que Deus chame a nossa atenção, revele-se para nós, nos convoque a uma vida de comunhão com Ele, nos chame em um ensinamento didático da forma de agir nas nossas vidas. De fato, meus irmãos, aquele homem, ele não expressa nenhuma reclamação, ele não expressa reclamação alguma, ele não se queixa. Nós nos queixamos muito. Basta uma unha encravada que as coisas começam a ficar difíceis. E nós precisamos, irmãos, perceber que Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus soberano, que nada foge do seu olhar, nos mínimos detalhes. E Ele utiliza-se de todas as situações para nos ensinar, para nos trazer para perto dEle, para fazer com que nós o conheçamos melhor, para que nós busquemos mais a sua presença e a sua face. E isto acontece didaticamente. Na resposta de Jesus, nem ele nem os pais pecaram, mas para que a obra de Deus fosse realizada, fosse manifestada. Observe, irmãos, Deus então está trabalhando nas nossas vidas. Deus nos dá suporte, está presente, Ele cuida de nós, não nos abandona. Em todos os momentos, a cada passo que damos, percebemos que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. A sua mão continua estendida sobre as nossas vidas, mesmo nas adversidades ou nos sucessos da nossa caminhada. É Ele quem está cuidando de todas as coisas. A segunda coisa, irmãos, que nós podemos perceber é que as demandas de um mundo em dor devem nos lembrar de um chamado e da sua missão. Sendo Ele, irmãos, a luz, Ele iria para o Pai, mas demonstrou aos seus discípulos, sendo os seus correspondentes da luz, porque até no livro de Isaías nós vamos encontrar estas afirmativas, de que o seu povo será a continuidade da luz, os mensageiros da luz, aqueles que estarão dando continuidade, porque Ele iria para o Pai. E enquanto Ele fosse para o Pai, Ele preparou o seu povo, e na grande comissão assim nos convocou, para que pudéssemos então continuar a realizar o seu ministério, e assim aconteceu. E isto aqui, irmãos, é um chamamento, porque quantos vivem na escuridão, quantos vivem distante, nas trevas, e nós, ao olhar uma situação como essa, e o gesto do Senhor em sair da sua caminhada, em encontrar aquele homem, e ir ao encontro dele, e realizar o que realizou, nós somos chamados, irmãos, a perceber que não apenas materialmente, mas espiritualmente, temos uma missão em nossas mãos, de levar a mensagem da luz às trevas, àqueles que vivem em trevas. Chama-nos a responsabilidade. A resposta de Jesus diz para mim e para você: há muito trabalho a ser feito. Existe muita gente precisando de ouvir as verdades da luz.
E via de regra, nós nos sentimos salvos, sentados e satisfeitos em nossos lugares confortáveis, vivendo o dia a dia, cuidando apenas daquilo que é de nosso interesse, e nós nos esquecemos de que há um campo onde estamos inseridos que precisa ser alcançado. É onde eu trabalho, é onde eu estudo, é com quem eu me relaciono, é com quem eu caminho todos os dias, é com os clientes a quem eu tenho que atender, é com todos aqueles que o Senhor tem colocado diante de mim. Às vezes são pessoas que de fato não têm nenhuma deficiência visual, mas os corações estão mergulhados em terríveis trevas, precisando de ouvir acerca da luz que é Jesus. Observe, irmãos, no verso 6 então, como foi que Jesus curou? Queridos, domingo passado falamos um pouco sobre esse ponto, e como não falar aqui mais uma vez. Depois de dizer isso, Jesus então cuspiu na terra, faz uma laminha, uma lama, e com a saliva, com a lama, untou os olhos daquele homem. Então disse ao cego: vá, lave-se no tanque de Siloé, que Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amados, que método utilizado pelo Senhor, inusitado. E esta é a forma que Jesus agiu em tantos momentos. Precisa de vinho, traz água. Transforma a água em vinho. Como assim? Eu tenho que chegar no barco, eu vou andando por cima da água. Como assim? Que métodos são esses que Jesus utiliza? Agora Jesus pega, cospe no chão, faz ali uma laminha do barro. Há até um simbolismo importante aqui, que como nós fomos criados do pó da terra, de repente, sei lá, cospe, unta, coisas que fogem da normalidade, daquilo que poderíamos achar razoável, mas o Senhor, Ele poderia muito bem dizer: cego, vê, pronto. Ele é o Deus poderoso, com a palavra dEle tudo se resolve. Mas não, Ele utiliza de uma forma para chamar a atenção daqueles que estavam ali, quem sabe incrédulos, e dizer: eu vi quando Ele botou lama lá no olho do cego, e o cego ficou vendo. Como é que pode isso? Só Jesus é quem faz isso, irmãos. Só Ele. Este mendigo cego, ele de fato, queridos, não tomou a iniciativa de clamar a Jesus, não. Ele estava no lugar dele ali. Jesus viu, e embora Jesus não tenha dito, não tenha falado sobre aquilo que ele iria fazer, de fato, tomou todos de surpresa, vendo então de fato a compaixão de Jesus em se importar com a vida daquele homem, de proporcionar uma transformação tão maravilhosa. Imaginemos nós que enxergamos bem, como seria alguém cego de nascença. E ao ouvir um relato de um servo do Senhor, que nasceu também sem o globo ocular, um servo do Senhor, toca violão, toca contrabaixo, toca bateria, canta muito, viaja muito, é para cima e é para baixo, servindo ao Senhor. Ele relata que uma vez foi levado a Paris para cantar. Chegando lá, o pastor que levou ele disse: irmão, nós estamos diante de um jardim lindíssimo. Como eu queria que você visse o que eu estou vendo. A diversidade de flores, a perfeição das obras da mão de Deus. E ele diz: olha, eu tinha todas as razões para reclamar ao contar o testemunho. Ele disse: não deu para ver, né? Sem o globo ocular não tem como, cego. Eu teria todos os motivos para me revoltar, para, sei lá, questionar tanto a Deus. E quando eu oro ao Senhor, Ele diz assim: continue cantando, meu filho, porque um dia, você verá o Rei dos Reis face a face. Irmãos, são essas coisas, sabe, que mexem com o nosso interior de forma muito profunda, de uma esperança que invade aqueles que não têm às vezes aquilo que nós temos. E você percebe um coração desse que
transborda de alegria de continuar servindo ao Senhor Jesus, entendendo que aquilo que aconteceu com ele, dele ter nascido sem a bolinha do olho, o globo ocular não tem, já nasceu assim. Mesmo assim, ele serve ao Senhor, ele canta ao Senhor, ele louva ao Senhor, ele testemunha acerca da luz que ele não vê como nós estamos vendo esta luz aqui, mas o seu coração vive iluminado pela luz de Jesus. Meus irmãos, percebam comigo, queridos, que mais uma vez Jesus usa esta forma esquisita, né, de fazer este sinal acontecer. Mas, meus irmãos, o que dizer da expressão mais esquisita que se pode ter em uma demonstração de milagre, de cumprimento do propósito eterno de Deus, quando Jesus, ao resgatar as nossas vidas, Deus escolhe a morte na cruz? Como isso pode significar alguma coisa? Deus poderia dizer: os meus estão salvos e ponto final, pronto. Não, o próprio Deus desenhou, irmãos, um cenário de dor, um cenário de sacrifício. O seu Filho se fez carne e habitou entre nós, foi até a cruz em obediência, e ali o seu corpo foi cravado por aqueles cravos e o seu sangue derramado, e naquela atitude sacrificial, ser aquilo o grande emblema da salvação do povo de Deus, das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. Nós não podemos, irmãos, olhar de outra forma e entender que há mais de 2000 anos, esta de fato, a mensagem do Evangelho foi a grande loucura, a loucura da mensagem do Evangelho, e o seu Filho ali, naquela situação, por amor a mim e a você. Como, irmãos, ao termos os nossos olhos espirituais abertos, deixaremos de perceber, irmãos, e de compreender e de responder a isto diferente? Queridos, observe, meus irmãos, o que acontece a partir do verso 35. Vejam comigo. Jesus encontrou o cego de novo em outro momento, porque o cego foi expulso da sinagoga de onde ele estava, de tanta indagação. Parecia um monte de delegado, um monte de auditores, de juiz ali, perguntando como foi, quem foi, como foi isso, explique, você era mesmo cego de nascença, você não está querendo enganar? Ele dizia: não, sou cego de nascença e agora eu estou vendo. Ele foi expulso. E aí, meus irmãos, a partir do verso 35, a cegueira espiritual em que se destaca a perícope que nós vamos ler aqui. Jesus, ouvindo que eles tinham expulsado o homem, ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Pergunta de Jesus. Isso não é apelo, viu? Isso não é apelo. Quem quer aceitar Jesus? Chama para frente, aquela coisa. Não. Isso aqui é uma pergunta simples. Você crê no Filho do Homem? Pergunta simples, mas uma pergunta profunda. Você crê? A pergunta é essa: você crê no Filho do Homem? E aí, meus irmãos, ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Percebam, irmãos, Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Amados, percebam, irmãos, que este diálogo libertador de Jesus com aquele homem, com aquele ex-cego, agora é ex-cego, que agora ele está perfeito, vendo todas as cores, vendo a luz que ilumina a rua, a casa, as pessoas. Mas agora, Jesus agora
Jesus agora vai tratar de um outro passo. Jesus agora, ele vai buscar, irmãos, uma outra parte do seu propósito na vida daquele homem. A parte do olhinho que enxerga já foi resolvida. O Senhor mostrou o seu poder, utilizando a sua forma própria. Mas agora é o momento do ensinamento. É o momento agora da transformação, daquilo que de fato haveria de salvar o coração daquele homem, de trazer de forma clara qual era o objetivo de Jesus em ter ido ao encontro daquele homem e ter indagado daquela forma e fazer com que de fato aquele homem voltasse a enxergar com seus próprios olhos naturais. Agora vem o cumprimento da metáfora, vamos assim considerar. E aí, esse diálogo, irmãos, um diálogo libertador aconteceu entre Jesus e aqueles. E segue, irmãos, que privilégio poder estar diante de Jesus. Que privilégio aquele homem sentiu. Diferente daqueles leprosos que foram curados e foram embora, não deram nem obrigado. Não. Aquele homem, aquele diálogo, irmãos, retirou a outra cegueira, algo muito mais profundo, uma cegueira espiritual. Aquele homem creu e adorou, e nós precisamos observar aqui, irmãos, a ordem de uma fé genuína. Fé genuína, crê e adora. Quando Jesus se revelou para ele, ele disse: eu creio, e adorou. Crê e adora. Amados, percebam, irmãos, que quando esta ordem ela está invertida, não acontece uma fé genuína. Há muitas pessoas que se colocam exteriormente em adorar o Senhor e há um Senhor que ele não crê. Não acontece. Essa adoração aqui está perdida. Fazer as coisas para o Senhor fora desta ordem não vai rolar. Não vai ser genuína. Não vai ser verdadeira. Isso nos traz, irmãos, uma grande lição, que neste ponto aqui, o coração daquele homem, novo convertido ali naquele momento, ele seguiu a ordem correta. Ele primeiro creu em Jesus como a luz, como o seu Salvador. Depois de crer no seu coração, agora sim ele vai adorar ao Senhor. Ele vai agora oferecer a sua adoração ao Senhor, vai exaltar o Senhor. E adorar é elogiar, é reconhecer, é servir, é se entregar, é se lançar. Meus irmãos, que atitude sublime, maravilhosa e perfeita de uma fé genuína. E queridos irmãos, voltando mais uma vez a pontos que são importantes serem lembrados. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro das igrejas e não compreendem isso aqui? Acha que ir ao culto todos os domingos, bater o seu pontinho ali, pim, pronto, tá tudo beleza. Tá não. Se não crer, não vai funcionar. É uma fé frágil. É uma fé que segue os alaúça. É uma fezinha que quando bateu o bombo já está correndo atrás. É assim. É uma fé que ninguém entende nem se é fé, porque não creu. Como adorar, como obedecer, como servir se não tem fé, se não tem crença, se não crê em Deus, se não crê em Jesus, não adianta. Ao transpassar, irmãos, por todas as festividades anuais que nós temos culturais, é sempre um grande desafio. A quantidade de crentes que se treme todinho quando escuta que vai chegar o carnaval, se treme todinho. Quando acende a fogueira, meu Deus, Campina Grande, eita. Gente, o que foi que aconteceu? Meus irmãos, a que profundidade está esta fé? Porque é o poder da minha crença,
em Jesus, na luz, que transformou a minha vida de um desgraçado que estava indo para o inferno. Aí Jesus, no meio do caminho, iluminou o coração, resgatou, mudou para onde nós iríamos, e agora nos pôs em uma condição agora de filho, de salvo, de cordeiro das moradas celestiais com Cristo. Privilégios, irmãos, que nada pode comprar. Como é que se pode conceber uma discrepância extraordinária de que as coisas são envolventes ao ponto de demonstrar claramente que, cadê a crença? Aí depois toma um banho, se ajeita e vamos adorar. O quê? Adorar quem? Queridos, isso é uma reflexão para mim e para você. Porque a nossa inclinação é perversa. A nossa inclinação carnal é podre. É um dos nossos inimigos, segundo a Escritura Sagrada. E eu preciso ser vigilante quanto a isso. Eu preciso nutrir esta minha crença no Deus vivo e verdadeiro, na pessoa de Cristo. Eu preciso, irmão, isso aqui não é religiosidade, isso aqui não é legalismo, não é nada disso não. Adoração, irmãos, é uma coisa, é um fruto espontâneo de alguém que crê. O cego, ele creu e por isso adorou. Fé genuína, alguém que de fato se converteu. E meus irmãos, percebam, queridos, que agora o milagre dos milagres aconteceu na vida daquele homem. Os olhos, não agora os naturais, mas os olhos da alma, do coração daquele homem, agora foram transformados, foram abertos completamente e de uma vez por todas. O seu coração agora passou a viver em plena luz. Queridos, percebam, irmãos, também que aquele homem não apenas viu a luz do dia, mas agora ele viu a luz da vida eterna em Jesus. Algumas aplicações para nós. Porque, irmãos, é importante entender que todos nós precisamos receber um encontro com Jesus, assim como aquele cego recebeu. Porque de nós mesmos nós não conseguiremos. Cada vez mais fundamenta-se o pressuposto de que ter o nome no caderninho da igreja, isso não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. Porque a própria palavra de Deus diz que no último dia, ou naquele dia, muitos se apresentarão diante do Senhor. Senhor, espera aí, em teu nome foi milagre, foi tudo, foi louvor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pintei, bordei. Senhor, e o Senhor vai dizer: não vos conheço. Ponto. Isso significa dizer, irmãos, que não adianta estar numa igreja 10 anos, 20, 30, 50, morrer na igreja, o caixão sair da igreja, se não crer naquele que transporta o pecador da escuridão para a luz. Não vai ter jeito. E assim, meus irmãos, precisamos entender, louvar, engrandecer o Rei dos Reis. Se você tem convicção em seu coração de que essa luz raiou no teu coração e que hoje você anda em luz e não mais em trevas, isto deve alegrar o teu coração, o meu coração. Devemos, a cada encontro que temos aqui ou em qualquer outro lugar que se adora ao Deus eterno, poderoso e soberano, deve ser um momento de alegria, um momento de entrega, um momento de deleite,
de poder entender que nós, na nossa insignificância, fomos alvos dos raios desta luz tão maravilhosa. Assim ainda, queridos, há implicações práticas, amados. E isso tem muito a ver com o que de fato, em que de fato nós cremos. Aquele homem no encontro com Jesus, depois de ter tido seus olhos abertos materialmente, naturalmente, ele teve a cura da maior cegueira do coração, da sua vida, que foi a do coração. E embora haja, irmãos, alguma verdade em dizer que muitos falam que Deus salva, mas nós temos que nos arrepender também, meus irmãos, há alguma verdade nisso, mas quem brada no coração que se arrepende é o Senhor. Ele é do início ao fim o autor da nossa salvação. Ele é do início ao fim. Ele move o nosso coração, fala ao coração. Ele nos buscou, Ele veio ao nosso encontro. E hoje em nosso meio aqui, a luz de Jesus raiou no coração de uma pessoa. E eu queria chamar essa pessoa aqui para eu orar por ela. Vem aqui, Wesley.